Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e hoje eu estou aqui com a presença ilustre do Dragão Verde. Chamei ele aqui pra gente bater um papo, né, sobre RPG, sobre a vida, mais especificamente também sobre como gerenciar uma comunidade, né? Ele é administrador, né, moderador da comunidade do Reddit, né, do Reddit. Ele vai falar pra gente um pouco mais sobre isso. E aí, Dragão Verde, beleza? Pá, beleza, e aí? Como você tá? Bem. O Dragão Verde também faz lives, né, cara? Você começou recentemente a fazer live, fazer vídeo pro YouTube? Ou é só live mesmo? A gente faz na Twitch e depois edita um pouquinho, né? Corta os pedaços pra jogar no YouTube. Ah, porque aí fica armazenado lá pra galera assistir, né? E vocês jogam o que lá? A gente joga... A mesa que tá um pouco mais antiga, a gente tá jogando um sistema OSR, né? O Five Torch Deep. E, bom, ele tem bastante similaridade com a quinta edição, porque a proposta dele é de ser um meio termo, né? É ser acessível para quem já conhece a quinta edição, e só que trazendo a temática, né? Esse sentimento de OSR. Então, os personagens têm menos HP, tem uma quantidade reduzida de habilidades também. São mais simples, né? São menos classes, menos raças para jogar. É bastante legal. Eu tenho gostado bastante porque o jogo fica um pouco mais brutal, né? Fica um pouco mais difícil pro jogador. Então facilita para adicionar tensão, assim, né? Sendo o mestre, você consegue... E fica mais fácil até de gerenciar, né? Porque você tem um conjunto limitado de opções, então você consegue prever melhor o que o jogador pode fazer, né, na situação. Bacana. Eu curto muito, cara, essa pegada OSR, né? Já tentei várias vezes ir adaptando a própria quinta edição pra poder soar mais assim, né? Mas aí eu acabei pensando, cara, eu vou jogar o sistema do OSR mesmo, que é melhor do que eu ficar fazendo adaptação aqui. E não é... Mas eu gosto bastante, cara, dessa. Eu também concordo com você. Essa tensão, eu sinto ela mais nos jogos OSR. E eu sinto que isso cria no jogador eu preciso inovar, eu preciso pensar fora da caixa. E isso eu gosto pra caramba no RPG. Sim. E você geralmente mestra lá, ô Dragão? Isso, eu mestro. Eu tô mestrando essa mesa, né? A gente começou, na verdade, pegando o D&D primeira edição e segunda edição. Mas... tem muita coisa que evoluiu no RPG ao longo dos anos, né? Tem coisas das edições antigas que não valem a pena serem mantidas, né? Então, para nós a melhor opção foi realmente partir pro Five Torch Deep. E tem outra mesa, né, que é a que mais dá view, que é quinta edição, né? D&D quinta edição, só que são só jogadoras, né? Uma mesa só com mulheres jogando RPG. Bacana, eu até preferia que fosse uma mestra, né? Aí eu ia dando os toques, mesmo que fosse alguém aprendendo a mestrar, mas a gente não conseguiu, né? Então são 5 mulheres, né? Uma delas é minha esposa, outra é minha cunhada, e as outras são amigas, né, da minha esposa e da minha cunhada. E, bom, a maioria nunca tinha jogado RPG, né? A minha esposa mesmo é a segunda mesa que ela tá jogando, né? A primeira foi eu que joguei com ela também, alguns anos atrás. E eu gosto muito de jogar com elas, cara. Em alguns pontos eu prefiro jogar com elas, porque elas não têm esse vício que a gente que a vida inteira jogou RPG, assistia muito filme de fantasia, jogava jogos com essa temática no videogame, computador. A gente tem alguns vícios, a gente tem algumas manhas assim que a gente acaba refletindo no RPG de mesa, né? Então, a gente traz muito dessa bagagem. E elas não. Elas estão encarando esses tipos de desafios, essas coisas pela primeira vez. Então, você percebe que a abordagem delas é diferenciada. E elas fazem coisas que jogadores que têm mais experiência, mais tempo, não fariam, né? E não fazendo o juízo de valor, assim, que seja melhor ou pior a abordagem delas. Mas é diferente. E isso é interessante. Caramba, cara, que iniciativa bacana, hein? Nossa, além de trazer essa... Porque eu realmente sinto, cara, que às vezes esse ambiente do RPG, ele, infelizmente, ele tem muito pouca diversidade, vamos colocar assim, né? Felizmente isso tem mudado com o tempo, né? E a gente tem se aberto mais para receber. Eu sinto que o ambiente ele tem se tornado cada vez mais acolhedor. Mas eu acho
que iniciativas como essa são importantes, né, cara? Igual você falou, talvez se fosse uma mestra, até pra essa questão de servir como, sabe, tipo, putz, olha aqui, mestrar não é uma tarefa, um bicho de 7 cabeças, né? Uhum. É um negócio. O que você acha disso? Você acha que mestrar precisa dessa preparação toda, dessa misticidade que a galera coloca? Porque é algo que eu tento desmistificar no canal. Inclusive, meu canal surgiu com isso, né? Tipo assim, tentar fazer que as pessoas comecem a mestrar, cara. Porque não é isso, cara. Não é Uhum. essa coisa difícil assim, cara. Eu acho que eu fico num meio termo, sabe? Uhum. Depende muito de meio que uma coisa que eu falo o tempo todo, alinhamento de expectativas, né? Então, se você vai mestrar numa mesa, né, você é um mestre iniciante, deixa isso claro para os jogadores que você vai jogar, né? E para a gente ter ali todo mundo partir de um ponto em comum, né? Saber, olha, o cara está iniciando, eu não vou esperar que ele saiba todas as regras, né? Porque, sinceramente, até hoje eu não sei todas as regras É das impossível mesas saber, que eu né, mestro. cara? Né? É impossível. O que a experiência te dá é uma noção melhor de como atuar ali arbitrando o que faz sentido, o que é justo, né? E isso daí é com o tempo que você consegue. Mas para você ganhar essa experiência, você tem que se jogar. Você tem que ir lá e jogar RPG. Exato. Então, não tem segredo, né, de como mestrar, né? Inclusive, eu jogo RPG desde os 10 anos de idade. Hoje eu estou com 33, né? E assistindo o seu canal eu aprendi um monte de coisa, né? Assistindo o Pedroca também, aí depois parti para os YouTubers gringos, né? Que trazem um conteúdo um pouco diferente também, né? O Matt Colville, o Mercer também, né? Matt Mercer. Também Milton, né? Tem uma galera bacana. Tem uma galera da hora. Então, assim, sempre você vai estar aprendendo, cara. É igual qualquer outro tipo de hobby, né? Você inicia mais básico ali, né? Eu tenho um amigo que ele faz pintura em miniatura, né? O Zebra. Quando ele começou, cara, ele já começou bem. O cara já era um pouco talentoso. Mas a gente conseguiu acompanhar a evolução dele, né? As miniaturas dele de hoje são obras de arte. Mas ele começou bem basicão, né? Então todo hobby que você for entrar vai ser assim. Não é importante você ser bondoso com você mesmo, sabe? Saber que você vai errar fazendo aquilo, né? E tudo bem, né? E se você tá entre amigos, né? É esperado que você erre mesmo, porque é assim que você vai aprender. E as pessoas que estão jogando na mesa, os jogadores, eles também erram, né? Com certeza, porque a gente é humano, né, cara? A gente vai errar, né? Uma hora ou outra, né? E assim, muitas vezes a gente fala isso, você vai errar como mestre, você vai fazer cagada. E as pessoas acham que isso é, tipo assim, algo pra desincentivar. Mas na verdade isso é libertador, cara. Porque você não tem a pressão de ser perfeito, de acertar o tempo inteiro, né? E eu concordo demais com isso que você falou, não só pro RPG, eu acho que isso é uma analogia que a gente pode usar até pra vida, né? Qualquer habilidade que você vai aprender, cara, você vai começar ruim naquilo. É igual você disse, né? Seu colega ele tem um talento ali natural, uma aptidão, eu gosto de chamar assim, né? Pra uma determinada atividade ou outra, né? Mas isso sem o treino, sem a prática, na minha opinião, não vale de nada, porque aquilo se mantém daquela forma, você não consegue evoluir, não consegue melhorar, né? Nossa, eu concordo demais com você, cara, demais mesmo. Então eu acho que assim, a melhor forma de se aprender as coisas é fazendo, né? Então pra mestrar, por exemplo, sei lá, você quer mestrar? Tem gente que fala assim, eu já ouvi essa fala, né? Eu preciso aprender todas as regras antes de começar a mestrar. Eu vou dar um spoiler aqui, isso não vai acontecer, tá? Tipo, você não vai conseguir aprender todas as regras, não. Tipo isso, né? É melhor você manter o foco, né, na sua capacidade narrativa, né? Se preocupar mais em talvez ler livros, né? Literatura, buscando a temática de aventura que você quer jogar. Eu percebi isso com o tempo, né? Me ajudou muito mais a ser um mestre melhor fazer isso do que ficar lendo regra, né? Lógico que a regra ela faz parte, mas ela tá ali para te ajudar, né? Exato. Não para ser um fardo na hora de mestrar.
Com certeza, cara. A regra ela é uma ferramenta para que você use, né, para tomar decisões em jogo. Eu acho que ela é muito importante. Você não pode simplesmente negligenciar ela também, não. Uhum, Não é isso que a gente tá tentando dizer, né? Mas simplesmente que ela não deve também te prender, né? E te servir como uma algema para você também e falar assim, opa, não posso fazer isso porque, sei lá, aqui tá escrito dessa forma, né? Quase uhum, como se fosse um dogma e tal. Não tem isso, cara. exato. Mas eu queria falar com você um pouco, né, ô Dragão, sobre a comunidade lá no Reddit, né? É uma comunidade grande, né? Eu queria saber como que você se tornou um moderador dessa comunidade, né? Explicar pra galera também que não conhece como que é essa comunidade lá, falar um pouco dela também. Você pode falar um pouco pra gente? Sim, bom, eu sou moderador lá porque eu iniciei ela, né? Na época Uhum, não tinha nenhum conteúdo brasileiro voltado a jogos de RPG no Reddit, né? Era tudo dos subreddits gringos, né? uhum, E só tinha mesmo o R Brasil, né? Que é o gel default do Reddit, né? Então quem criava a conta na época através sendo brasileiro, né? Ele pelo seu IP, não sei como que era o algoritmo, mas ele já te colocava dentro desse R Brasil, que é um fórum no Reddit para brasileiros, né? Que todo em português. E e toda vez que eu pesquisava no Reddit alguma coisa sobre RPG, eu caía em subreddit em inglês, tal. E tinha né, o outro lado que na época eu usava muito o Facebook e buscava os grupos então de RPG no Facebook. E eu percebia muita discrepância entre a mentalidade coletiva, né, dentro dos grupos do Facebook e dentro dos usuários do Reddit. Então, no Reddit eu percebia um pouco mais de civilidade, talvez seja a palavra, sabe? As pessoas hum, tratavam mais com respeito, talvez porque tem uma moderação mais ativa nos grupos, né? E no Facebook tinha muita briga, muito problema. E o que me incentivou mesmo aí a fazer o subreddit foi, cara, teve uma pessoa, eu não sei nem dizer o gênero dela, né? Pela foto uhum, era meio andrógena, assim, e ela tinha colocado um sistema dela, né? Eu não lembro nem o grupo de RPG agora, mas era um grande, assim, da D&D no Facebook. E era um homebrew que ela tava fazendo com uns bichinhos de anime, tá ligado? Eu não aham. conheço de anime, assim, só os velhos, assim, Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? Os da Manchete. Mas era um negócio assim, tá ligado? Não Aham. é muito meu estilo, né? Mas, tipo, beleza, eu quando fui comentar lá, eu fui falar só sobre a regra, né? E aí eu fui vendo assim os comentários, a galera caindo de pau na pessoa, sabe? Xingando, baseado na foto, Sem motivo algum, tipo isso, né? nada relacionado com o conteúdo que ela estava Uhum. colocando ali, né? Preconceito puro. E Foda. por preconceito mesmo. E daí, puta, isso daí foi o que foi um gatilho assim para mim. Eu falei, pô, mano, um vacilo muito grande, né? Né? E no Reddit, como é uma rede social que eles incentivam o anonimato, apesar de ser né, tem uma discussão se é realmente anônimo, mas pelo menos não tem ninguém põe foto, né? Usa nickname que não precisa necessariamente ser o nome da pessoa e tal. E também tem esse antecedente de ser uma comunidade mais respeitosa. Eu criei, né, o subreddit, né, convidei a pessoa para postar o homebrew dela, né, e fiz a divulgação, né, para algumas pessoas que eu conhecia e com o tempo foi crescendo, né, isso foi em fevereiro de 2018 e agora a gente está com 12 mil membros, né, é uma comunidade relativamente grande no Sim, Reddit bem grande. brasileiro, né. Cara, e assim, eu te convidei aqui, né, principalmente porque eu também tive a experiência de gerenciar, ainda tenho, né, com o canal e tudo, a gente gerencia comunidades assim, e eu queria exatamente ver, né, que legal que você trouxe esse relato aí, porque eu já, antes de ter o servidor do Discord do próprio Dados Críticos, né, a gente se organizava no servidor da Taverna da Caneca Furada, que era um servidor onde as pessoas podiam jogar e tal, e tinha uma coisa que me incomodava bastante, né, quando a gente abria, porque lá era voltado assim mais ou menos para que você conseguisse mesas, né? O Uhum, servidor do Discord hoje em dia do Dados Críticos, ele é mais para a comunidade em si. Surgem mesas, mas não é o foco principal, é mais para
galera se conhecer, conversar e por aí, né. Lá no outro servidor, o foco era conseguir mesas. E uma coisa que eu vi era muito isso, assim, talvez a internet, eu sentia que essa questão de estar de trás de uma tela, ela fazia com que as pessoas agissem de uma forma, cara, que nunca você veria isso acontecer, presencialmente, sabe. E aquilo me incomodava, porque ao mesmo tempo que a gente queria abrir para que todo mundo pudesse mestrar e jogar, aconteceu um caso, né, por exemplo, a gente chegava lá e falava: "Você pode abrir sua mesa e quem quiser jogar, joga". Um cara abriu uma mesa, tinha uma galera jogando e eu sempre entrava pra ouvir, né, as mesas, assim, que estava rolando de vez em quando, sempre que podia. E o cara estava narrando uma cena, tipo assim, de violência sexual, cara. E era a primeira vez que uma menina estava jogando, entendeu? E não por ser menina e nem nada do tipo, né, mas porque a cena em si eu acho que não cabia para o objetivo da parada e tal. Uhum. E aí, cara, tipo, depois daquilo, isso meio que me marcou, cara, porque aí depois disso a gente começou a tomar um cuidado bem mais sério com quem conseguia mestrar ou não. Por mais que seja um pouco chato, né, eu sentia que é necessário, cara, porque se uma pessoa chega e participa de uma cena dessa, né, no RPG, ela sai achando muitas vezes que isso é RPG, né, a Uhum. primeira experiência dela com o jogo e fala: "Que isso, cara, que nojo, eu não quero jogar isso aqui nunca mais", sabe. E aí afasta a pessoa do hobby, né. É difícil, né, cara, tentar criar um espaço seguro, assim, pra galera, conseguir se conhecer. Você sente essa dificuldade também pra manter isso? Ou não? E isso foi uma das coisas que a gente estava preocupado no início, né? E, bom, talvez pela comunidade que a gente conseguiu juntar no começo, né? Já foi do pessoal que tinha um pensamento mais alinhado ao nosso e já participava do Reddit, foi fácil de manter essa cultura dentro da comunidade, né? Uhum. Porque o Reddit ele funciona muito com report, né? Então, se aparece algum troll, alguma pessoa sendo agressiva, né, com outra, eles fazem um report e a gente consegue lidar com a situação, né? Muito caso a gente primeiro conversa com o indivíduo, né, e tenta esclarecer para ele, né, Com que certeza. Uhum. talvez a pessoa ela venha de um background também de se fala tanta coisa, né, que talvez ela não tenha noção um pouco. Então, alguns a conversa adianta, outros daí a gente vai escalando, né? Passa para um ban de 2 semanas e eventualmente é banido da comunidade, né? Mas hoje em dia a gente não tem muito problema, cara. É raro Ah, de que bom. aparecer alguém assim com esse tipo de mentalidade. Uhum. Isso com o tempo, né, isso aí eu digo que foi bem no início desse outro servidor, né, justamente também por uma imaturidade nossa de, tipo assim, permitir que qualquer um chegasse e sem que essa cultura estivesse estabelecida, né. Eu sinto Uhum, muito que é isso mesmo que você disse, né, de estabelecer uma cultura no local, onde, esse tipo de coisa, assim, não seja tolerado de forma alguma, né. E aí, uhum, com o tempo, a gente conseguiu, estabelecer isso lá, hoje em dia a gente não tem muito problema, não tem, essa questão, principalmente aqui no servidor do Dados Críticos não, porque eu bato muito nessa tecla, né, de ser esse ambiente seguro, tranquilo. Exatamente isso, cara, que você disse, de criar essa cultura, né. Mas é algo que às vezes, e o que eu achei interessante que você disse, é que você também abre espaço pra pessoa aprender, né. Não é uhum, simplesmente: "Opa, cai fora daqui, você tá excluído". Às vezes é necessário, né, algumas uhum, vezes em casos é necessário, mas às vezes a pessoa erra, simplesmente por não saber, né, uhum. e isso aí também machuca, né, também machuca e pode machucar o outro, pode fazer merda, não significa que, é justificável porque ele não sabe, agora posso fazer merda, não tem nada disso. Mas, a pessoa também tem que estar aberta, né, você tem que também estar aberto pra ensinar, pra que a pessoa não volte a cometer isso, né, porque se excluir também fica 2 grupinhos, né, um de um lado e outro do outro. Tem que ter um espaço Exato. para diálogo. E o RPG ele tem essa característica, né, de que ele atrai as pessoas muito jovens, né, então, assim, sem muita noção ainda de civilidade, né, e ele retém essas pessoas por muito tempo, né. Então, o meu caso, por exemplo, eu fui ter minha primeira experiência do RPG com 10 anos e hoje tenho 33, sou casado e continuo jogando, né. Então, o RPG ele vai tendo esse tiozão do RPG, né? Então, se você Uhum. é mais velho e participa do hobby, né? Você tem obrigação, talvez seja um termo muito forte, mas você tem ali que se posicionar, né? Que mostrar para quem está começando agora que qual que é o caminho, tal, né? Desde das questões que você mencionou no início, né? Sobre o jogo em si, né? Mas também sobre comportamento, né? A gente acaba sendo exemplo para quem está
por perto, né? Com certeza. Então é importante ser bem centrado nas coisas e ter essa responsabilidade da maneira que a gente age, né? Com certeza, cara. E exatamente isso que você falou, cara. Nossa, é muito importante isso. Até porque, cara, a sociedade ela muda também, né? Coisas que eram aceitas e que o pessoal fazia de piadinha antigamente, hoje em dia não é mais aceito, né? E aí isso é muito usado como justificativa. Ah, as coisas estão ficando chatas, não pode mais fazer piada. Putz, cara, a partir do momento que você, né, aquelas piadas do elfo viadinho, cara, isso não tem espaço mais pra esse tipo de coisa hoje em dia, né? Então, e eu aposto em tentar ensinar as pessoas, cara, porque eu tive que passar por esse tipo de coisa, sabe? Eu era super babaca, eu fazia um monte de piada que não cabe nem parafrasear hoje em dia, né? Uhum. Lembrar as coisas que eu falava, mas eu era bem desrespeitoso, preconceituoso, principalmente na adolescência, né? Que você quer ser Ed, quer ser o cara, né, que fala tal, e acontece, e, cara, que é tudo bobagem, meu. No final das contas, você, à medida que vai amadurecendo, né, você começa a perceber o mundo de outra forma, né, e o que me ajudou muito foi ter gente com paciência por perto e que andar a segunda milha para me mostrar, né, o que é a real, né. Isso é o que falta no geral, né? A galera não tem paciência, né? E ninguém é obrigado a ter paciência. Mas se a gente quiser construir uma comunidade saudável, né? A gente tem que estar disposto a fazer isso, né? Conversar, tentar fazer as pessoas entenderem, né? E ser aberto também às mudanças que podem surgir, né? Com certeza. Você mencionou, né? Antigamente era considerado aceitável, né? Mas a sociedade evoluiu, né? E que bom que ela Exato. tem esse movimento, né? Com certeza, cara, com certeza. E eu acho que o RPG, assim, de tantas coisas, de tantas outras coisas que existem, ele pode se beneficiar tanto, né, dessa abertura, desse aprendizado, porque eu sempre penso, cara, que não tem outro jogo, pelo menos não conheço, assim, que tem essa capacidade de ensinar pra gente essas habilidades que a gente chama de soft skill, né? Que são as habilidades de relacionamento humano, né? Então, você sabe lidar com liderança, você sabe lidar com a diferença do outro, empatia, se colocar no lugar, saber colocar, expor sua opinião. Tudo isso aí são habilidades que, cara, o RPG te ensina de uma forma tão incrível, né? E você ter diversidade ali, seja ela como for, qual for, acho que só tem a enriquecer o seu jogo mesmo. Porque às vezes você tá lá pra entrar numa masmorra, você pensa de uma forma, a pessoa pensa de outra. Ou numa cena de interpretação, a pessoa chega com uma solução que você nunca ia pensar, cara. Então, é isso que eu acho que o RPG é mágico, é muito legal, cara. Isso que. E não importa o quanto avance, né, as ferramentas tecnológicas, os games de computador, videogame, nada vai conseguir te passar essa mesma experiência, né? Que o RPG consegue, porque tá tudo acontecendo ali na hora, né? Eu vi uma vez uma entrevista do Matt Mercer que ele comentava que até no aspecto psicológico, né? Quando você está jogando RPG, né? Você está, lógico, interpretando o personagem, você não está vivendo aquilo. Mas a maneira que a sua memória grava aquele momento é como se você tivesse vivido ele. Por isso que depois, né, passa um tempo, você começa a comentar sobre uma aventura que você jogou com as pessoas que estavam junto, dá aquele sentimento gostoso, assim, né, até nostálgico, né, e você lembra às vezes como se você tivesse vivido aquilo mesmo, né, muito vivo, assim. Então, tem isso também, né? Além de ser uma ferramenta maravilhosa de escapismo mesmo, né? No sentido literal, né? O Tolkien falava, né? Ele era às vezes criticado, né? Porque ele escrevia sobre fantasia e tal, e o que ele achava de escapismo, só que quando falavam disso para ele, era de uma maneira um tanto pejorativa, né? Tentando menosprezar a obra dele. E ele falava que não, isso faz parte do ser humano, né? A gente precisa disso, né? Ele foi um cara que viveu a guerra, né? Então ele viu os horrores da guerra e para essas pessoas que passam por esse tipo de situação, né? Inclusive se você procurar relato de pessoa que sofreu tortura mesmo, né? Eles falam que a mente deles eles colocam em outro lugar, né? E para essa tortura entre aspas do nosso dia a dia, né? Que pô, passar 2, 3 horas por dia em trânsito, ter que pagar um monte de conta,
o país afundando, crise de todo lado. Cara, você precisa de um lugar que você tenha força para mudar o mundo, tá ligado? Se a gente não consegue fazer muito, né, na vida real, pô, em Forgotten Realms eu consigo matar os caras que são o mal na região lá Aham. e salvar as pessoas, né? Uhum. Então eu acho muito legal esse aspecto. E o outro também, né, sobre as soft skills que você comentou, eu li um tempo atrás que algumas pessoas, né, advogados, médicos e tal, os caras iam visitar o Gary Gygax e agradecer ele, né, pelo D&D, porque eles eram crianças tímidas e tal, não conseguiam performar dentro dos grupos deles, né, na escola e tal, e o RPG foi o que deu essa foi essa ferramenta para eles poderem exercitar esse lado, né? De se colocar em situações, né? Então, o RPG ele pode ser usado de muitas formas, né? Pode ser também uma ferramenta de acessibilidade, né? Você tem Com certeza. grupos de pessoas cegas que jogam RPG, muito interessante. Inclusive é um desafio para quem mestra, né? Porque na hora que você vai fazer uma descrição, se a pessoa nasceu cega, olha o desafio para você descrever Sim, uma árvore, por exemplo. com Tá? certeza. Tem grupos de RPG de professores, né, que focam no aspecto educativo do jogo, né? Eu sou de Sorocaba, né? E teve um Uhum. professor aqui da cidade, inclusive ele postou no Reddit, que recebeu uma penca de livros, cara, de livro do jogador, livro do mestre e manual dos monstros direto da Wizards, né, para usar no clube de Bacana. RPG que ele fundou na escola dele. Então é uma Bacana, cara. ferramenta, né? Eu tinha 10 anos Uhum. quando eu comecei a focar no RPG e foi uma coisa que me trouxe para leitura, né? Porque você não consegue jogar sem ler bastante, né? Até consegue, mas você entra num ciclo ali, né? Uma coisa te puxa a outra. À medida que você vai mais se interessando pelo jogo, você sente vontade de ler mais a respeito e Uhum. de conhecer as regras e de conhecer histórias e uma coisa vai levando a outra, né? Uhum. Cara, nossos pensamentos estão bem alinhados, assim, né? Porque você falou dessa questão da gente vivenciar, né, o RPG como experiências reais, né? Eu sou psicólogo, né? E uma área que eu gostava bastante de estudar, que eu inclusive fiz pesquisa sobre isso, né? É sobre a psicologia da aprendizagem, né? E a gente vê como a gente vivencia várias experiências, né? E tal. E é muito isso, né? Isso é inclusive usado na psicologia do esporte, muitas vezes, para a pessoa se imaginar numa situação, e tem uma pesquisa que comprova que isso tem efeitos benéficos, assim, a performance da pessoa melhora se ela já tiver imaginado aquilo antes, né? Lógico, com uma certa Nossa. técnica e tal. É até uma das explicações que eles dão do porquê a gente sonha, não é? Que de você já vivenciar alguma situação. Eu vi alguma coisa disso no É. Nerdologia, acho. Assim, tem várias explicações para o sonho, né? Algumas delas. É porque existem. Da psicologia ela é muito ampla, né? Então você tem várias escolas e cada uma dessas escolas, né? Ela explica Uhum. dando uma perspectiva, né? Então algumas vão falar exatamente disso, né? De uma experiência, outros vão falar de um momento, né? As mais voltadas para neuropsicologia vem a coisa de uma forma mais neurobiológica, vamos colocar assim. Mas todas Uhum. elas focam nessa questão da própria experiência em si, né? E isso é muito bacana, velho. Tipo assim, isso que você disse também, cara, da psicologia como ferramentas, né? Já usei ela em terapia, já usei em processo terapêutico exatamente como alavanca, como uma ferramenta, e foi muito útil nesse caso específico, né, que eu usei. Já usei também na escola, né, porque eu dava aula também. Então, eu sempre fui tentando colocar o RPG nas coisas, porque eu percebo o poder dele, né, cara? O poder que essa Sim. ferramenta tem pra poder, sei lá, cara, estimular a criatividade, imaginação, cálculo, um tanto de habilidades que a gente aprende e de forma divertida, né? Muito bacana, cara, muito bacana mesmo. É muito bacana mesmo. E, né, à medida que a gente vai conversando, né, você vê que o RPG ele vai ramificando para várias áreas diferentes, né, Uhum, do conhecimento em geral, porque tem, né, o aspecto psicológico, e à medida que você foi comentando, eu lembrei que eu vi um tempo atrás também, no Reddit mesmo, né, o cara colocou um artigo sobre utilização de RPG com é, é,
veteranos americanos, né? Que eles sofrem estresse pós-traumático, né? Então era utilizado o RPG para ajudar eles a superar os problemas deles. Em cadeias nos Estados Unidos, os caras jogavam RPG também, né? Só que na cadeia os dados eles eram complicados, né? Você sabe que o ser humano ali naquela situação, qualquer coisa vira uma arma na mão dele, né? Então eles desenvolveram um sistema de jogar com baralho. Aí, em vez de rolar o dado, era com baralho, né? O cara, um ex-presidiário, ele tava comentando no Reddit lá e ele explicou como eles faziam. Então, cara, em muitas situações é uma ferramenta mesmo, né? E além de tudo isso, né, desse lado, né, de ciências humanas, né, eu sou de outro lado, embora eu goste muito, né, dessas coisas, eu sou engenheiro mecânico. Então, eu gosto bastante de regra também e ficar avaliando probabilidades, né? E também é uma coisa que dá para ser trabalhado desde crianças, né, para você ensinar alguns cálculos e utilizar do RPG, né? E se você quiser ir mais a fundo nisso, né? Outro dia eu me peguei estudando sobre biomas e vegetações e, né? Então você consegue estudar biologia. Hexcrawl da vida. Para saber o que faz sentido em cada tipo, né? De bioma e tipo de flora e fauna. Sim. E, cara, o RPG ele acaba virando uma desculpa para você estudar o mundo, né? Porque Com certeza. você tem são infinitas as possibilidades, né? É legal demais isso, cara. Eu também já me peguei vendo quantos quilômetros, por exemplo, uma onça, um leão, ele caçava, e aí pensando, um dragão então deve caçar nessa área aqui, então aqui nessa parte vão ter rastro do dragão. Então isso é muito bacana, porque você começa a construir, né, muito, tentar construir um mundo verossimilhante, né, com verossimilhança, né. Eu entrei Sim. muito no RPG, eu entrei mais tardiamente, né, eu já jogava RPG online na época do Orkut e tal, RPG de texto, né, mas entrar no RPG mesmo, assim, eu comecei a entrar depois da época que começou as streams, né, que me incentivou a meter a cara e mestrar mesmo, eu mesmo, porque não tinha ninguém pra mestrar, né, e depois disso, isso me incentivou bastante a escrever e eu sempre tentava, né, que já era um hábito que eu tinha de tentar escrever contos, né, tentar buscar essa verossimilhança, né. E, cara, exatamente isso que você disse, cara, você vai buscando cada vez mais trazer isso pro seu jogo, né, e é uma desculpa pra você estudar o mundo, cara, exatamente, é quase como se fosse uma janela da imaginação, assim, que você, Sim. através dela, visualiza outras coisas e tal, outras experiências. É verdade. E a gente consegue né, deixar o estudo uma coisa divertida, né? Perfeito. Porque e isso, né, no tópico de educação é extremamente importante, né? Que a gente aprenda, né, que desde criança, que estudar tem que ser divertido, né? E pode ser divertido. Só que depende muito de como o estudo é apresentado para a criança, né? Se é apresentado como uma obrigação, um fardo, uma cobrança, né? Isso lógico, eu tô correndo o risco de falar um monte de besteira aqui. Você fique à vontade para me corrigir. Eu até prefiro, né, do que espalhar desinformação, mas eu tenho para mim que internaliza na pessoa como se fosse uma coisa chata, e às vezes nem é, e às vezes ela até teria alguma predisposição para se desenvolver no assunto, né? Eu, por exemplo, eu fui dar atenção para matemática, né? E que eu gosto muito hoje em dia, mas quando eu já estava para sair da escola, né? Na época era ensino médio, não sei se é ainda, né? No terceiro ano do ensino médio, e daí depois da escola, aí passei mais um tempo olhando para matemática tal, e brincando com umas fórmulas no Excel e vendo um pouco de código e tal, e daí que eu fui me tocar que eu gostava daquilo, né? E durante todo o meu tempo em escola, nunca tinha achado graça em matemática. Né? Tanto que o tempo que eu levei para iniciar uma faculdade foi bastante tardio, né? O pessoal que estudou comigo, né, eles já entraram direto na faculdade. Eu fiquei anos ainda sem saber o que eu queria. Né? E então, né, lógico, isso daí mostra outras falhas no nosso sistema educacional também, né? Não é muito foco agora, mas é isso, né? O estudo ele tem que ser apresentado
de uma maneira que desperte o interesse, a curiosidade, né? Certeza. Uhum. Eu acho que o RPG ele tem esse papel também, eu concordo com você, cara. A gente cria hábitos, né? A gente Uhum. aprende esses hábitos no ambiente que a gente é exposto, né? Então, se você entende que é a questão da cultura, né? É a mesma coisa da gente estar falando no começo da comunidade, de criar uma cultura que não tolera tipos de comportamentos e é aberta para ensinar. Esse tipo de coisa, se você aprende muitas vezes vendo o exemplo de outra pessoa, né? Ou passando por aquela experiência e aprendendo dentro daquela cultura. Então, se você consegue criar essa cultura de, olha, aprender é divertido porque é interessante, né, descobrir as coisas. Você consegue, com o tempo, isso vira um hábito, né, um comportamento que você generaliza para outras áreas da sua vida, né? É muito bacana isso. Cara, Uhum. esse papo tá muito bom, tá, cara? Mas a gente, infelizmente, eu vou ter que encerrar por conta do tempo aqui. Eu queria fazer episódios menores, mas eu Ah, queria sim. reiterar que esse espaço aqui tá aberto pra gente continuar batendo papo, ô Dragão, porque esse é um papo muito bacana, né? Muito divertido falar sobre quem Uhum. gosta de RPG, sobre quem tá aí dentro também. E pra gente encerrar, né? Eu queria pedir pra você falar um pouco aí pra galera onde eles podem encontrar o seu trabalho, né? Suas lives e tal. Certo? Então, a Twitch, né? O Dragão Verde, né? twitch.tv/o Dragão Verde, tudo junto. E tem no Reddit lá também, né? A comunidade não é minha, né? Isso é uma coisa que eu tento sempre deixar bem claro, né? O subreddit é da comunidade, né? Uhum, Eu eventualmente vou me desligar dela e vão surgir outros para dar sequência na moderação lá, né? Nos uhum, cuidados do subreddit. Mas ele é para a comunidade, né? uhum. E também podem utilizar à vontade lá o fórum lá, o pessoal usa para combinar mesa, falar sobre algumas discussões mais profundas, né, sobre regras, sobre aspectos sociais também do RPG, igual a gente estava comentando. Então, tem de tudo lá, divulgação de trabalho de outras pessoas, né? E como eu disse, é um subreddit voltado para a comunidade. Então, todo tipo de conteúdo que vocês tiverem para fazer a postagem lá é bem-vindo. Bacana, cara, bacana. E é isso então, cara. Galera, eu vou deixar os links que ele me passar aqui, né? Vou pegar aqui e deixar no post também, vocês podem seguir. E queria lembrar vocês também de acompanhar dados críticos, né? Nas redes sociais, no próprio YouTube, né? Na Twitch que a gente faz live também, tem as mesas aí. E lembrar também que se você se tornar um apoiador do canal, né? A partir de R$2 lá um membro do YouTube, né? Não é nem o valor de uma coxinha hoje em dia, né? Com o preço É do dólar do verdade. jeito que tá. Você recebe um acesso exclusivo aqui na área do Discord para receber os vídeos antecipados e outras coisas que eu costumo postar antes pra galera, né? Como uma forma de agradecer pelo apoio. Então, o sub na Twitch também recebe esse mesmo benefício, tá, galera? Então, só lembrar vocês, queria agradecer novamente você, ô Dragão Verde, pela disponibilidade, né, em vir conversar aqui. Sempre de bom bater papo, cara. E lembrar que o espaço aqui tá aberto. Se tiver uma discussão, algum tema que você queria debater, cara, só falar que a gente faz outros episódios aqui, beleza? Legal, legal. E eu que agradeço o convite, cara. Foi muito bacana mesmo, né? Eu já conheci um pouco mais de você, de acompanhar os vídeos e as lives, né? Mas foi legal a gente ter esse papo aí. Acabamos se aprofundando mais, né? Aham. Mas foi Isso que é muito bom. legal. Muito Papo, legal papo mesmo. bom flui assim, papo bom. É a ideia do podcast, né? A gente tem um tema central aqui, mas a ideia desse podcast nunca foi ser, não tá sendo, né? Ser uma entrevista nem nada do tipo, né? De bater papo no geral, sendo que RPG é simplesmente algo que é um pano de fundo, né? A gente pode, Uhum. talvez, atender aqui e não falar nada de RPG, mas talvez falar de cultura pop, de cultura geek, de filme, sei lá, qualquer coisa assim que esteja relacionada, né? Uhum. Inclusive, a gente tem episódios aí falando do Clube do Livro, né? Que a gente lê, e livros de fantasia, e vamos discutir aí fica aí no podcast, né? Mas é isso, então. Obrigado, galera. Nos acompanhem. Novamente, obrigado, Dragão Verde. Acompanhe o canal dele lá, que é muito bacana, tá, galera? É conteúdo incrível, de verdade, sem demagogia aqui. E até mais. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.